Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Pessoal, eu sou Alex Ivônica, sou Head de Produtos no GRAM. Mas para começar o nosso bate-papo de hoje, eu preciso já começar dizendo que essa aqui não é uma palestra sensacionalista sobre AI. Também não é uma palestra de engenharia de prompt ou coisa desse tipo. A ideia é que a gente consiga bater um papo aqui de um ponto de vista estratégico para o tático sobre como, de fato, criar produtos de AI e como a gente tem feito na prática no dia a dia. Então, vamos para o conteúdo, que a gente tem pouco tempo para falar muita coisa. Esse aqui é o guepardo. Guepardo é o mamífero terrestre mais veloz do mundo. Ele chega a uma velocidade de 115 km por hora. Porém, a gente sabe que o Fiat Mobi é o carro mais barato do Brasil hoje e consegue muito mais rápido do que um guepardo. Mas o que isso tem a ver com AI no final do dia? Faz parte da sobrevivência da espécie humana criar ferramentas. Se a gente não tivesse criado ferramentas, certamente não estaríamos mais aqui. E por conta de ferramentas como um veículo e um mob, que não é tão um carro assim, a gente consegue muito mais rápido do que um guepardo. E isso faz parte da nossa história, desde quando o mundo é mundo. E trazendo para uma perspectiva mais moderna, hoje em dia, a gente tem inúmeras ferramentas disponíveis no nosso dia a dia, no trabalho, nas empresas, nas corporações, enfim, na vida pessoal, que mudaram a forma como a gente faz muitas coisas. Nós não fazemos mais contas como a gente fazia antigamente. Eu desafio alguém a, de fato, fazer conta no papel. Pode ser uma tabuada simples. Não trabalhamos mais sem a presença de computador, seja em casa, no escritório, qualquer outro lugar. E assim por uma série de outras possibilidades, contextos e ferramentas. Então, somos seres diferentes dos outros pela capacidade de criar ferramentas. E aí, definitivamente, as coisas não vão ser mais como elas são. A gente já escuta isso há muito tempo, com um montão de tecnologias. E não à toa aqui a gente tem uma transmissão no YouTube, não à toa todo mundo está com o celular no bolso ou na mão. As coisas mudam drasticamente e com a AI não vai ser diferente. As coisas vão mudar drasticamente mais uma vez. Agora, como é que isso funciona no dia a dia das empresas, na prática do dia a dia? É assim que a maioria das empresas hoje diz que faz AI. Ela simplesmente conecta qualquer cliente que ela tenha, qualquer produto que ela tenha com o ChatGPT, numa interface conversacional ali, que nem um chatbot faz há muito tempo, e aí coloca nos seus balanços, na mídia, faz um monte de notícia dizendo que tem AI. E a gente vê empresas fazendo isso todos os dias, mas isso é o hype. É o hype que não vai levar a gente a uma proposta de valor, que não vai fazer com que a gente gere um resultado diferente, e que não vai mudar as coisas. Logo, seremos massacrados e atropelados por empresas e por pessoas que vão fazer soluções de verdade. Então, a ideia daqui para frente é trabalhar esse mindset, esse modelo de que, no fundo, a gente faz ferramentas, que precisamos usar as técnicas que existem para desenvolvimento de produto, ideação e etc., para que a gente, de fato, resolva problemas. Já deveria ser assim no desenvolvimento de qualquer produto, qualquer app, qualquer site, qualquer coisa. No entanto, quando a gente vive um boom de alguma tecnologia, como é a AI agora, a gente acaba caindo nesse negócio aqui. Eu trabalhei na Fingertips, que foi a primeira desenvolvedora de aplicativos aqui no Brasil. E aí, as empresas contratavam a Finger para fazer os seus primeiros apps. E me marcou profundamente o primeiro aplicativo da Nestlé, da Leite Moça. Basicamente, você tinha um app com a latinha da Leite Moça aqui, aberta, e quando você fazia assim com o celular, o Leite Moça escorregava aqui. Esse era o aplicativo da Nestlé, que não servia para merda nenhuma, que não ia resolver o problema de ninguém, mas que o time do marketing gastou um caminhão de dinheiro para falar que estava fazendo mobile. Então é esse erro que a gente precisa evitar. E minha proposta daqui para frente é trazer um pouco de ferramenta de como que a gente pensa um produto de AI antes de começar a desenvolvê-lo. Não vou entrar em bits and bytes, não vou entrar no mérito de arquitetura, de tecnologia, porque não é o grande foco. A ideia é que a gente tenha um bate-papo mais de planejamento. Possivelmente alguns de vocês já saibam o que é RAG. Se não saibam, né, a base fundamental que precisa ser conhecida a respeito de
construção de produtos e tecnologia com AI. Mas tem um grande ponto que vale a pena destacar sim, que é a questão do conteúdo proprietário. Então, esse é o primeiro ponto. Para que a gente pense produtos de AI, é importante entender se você é proprietário ou se você consegue ser proprietário de um conteúdo que vai enriquecer aquilo que o ChatGPT já tem na internet e que todo mundo vai ter igual. O GRAM é uma plataforma de educação. Somos uma EdTech que tem preparatórios para concurso, provas para OB, faculdade, pós-graduação, etc. Tudo que a gente tem construído de AI no GRAM, tirando aquilo que não é back-office, precisa estar conectado com o nosso com o conteúdo proprietário, senão perde completamente sentido. Então, meus livros digitais, os meus audiobooks, tudo isso é insumo que precisa ser vetorizado, digitalizado, para que, de fato, a gente consiga utilizar um motor, uma LLM qualquer, para depois entregar isso com o meu contexto, com o meu conteúdo, com algum diferencial. Então, a primeira coisa a se pensar é, a única coisa que nós temos é um motor de inteligência artificial, é uma LLM qualquer, ou a gente, de fato, consegue ter um conteúdo único que vai entregar mais inteligência naquele produto. Há muitos anos já se discute que dado é ouro, né? Tem capa de revista muito importante falando sobre isso. Então, essa já é uma discussão antiga, mas que mesmo assim as empresas patinam demais para trabalhar a digitalização do dado. Eu trabalhei na Abril. Alguém conhece a Abril? Das revistas? Vocês ainda lembram da Abril? Eu trabalhei na Abril, e a Abril tinha todo o acervo, todas as revistas, de todas as edições da história da Abril em DVD. Escaneado e salvo num DVD. E tinha gente que se orgulhava disso. Não, mas a gente tem todo o conteúdo no nosso almoxarifado, né? Tudo muito antigo. Isso não é um conteúdo digitalizado e não serve para nada. Não só isso, mas isso também ajuda a explicar o modelo mental de quem faz negócios, de que está muito desconectado com isso. Então, o dado vetorizado, o dado organizado, e que a vetorização do dado por si só já é muito diferente do que a gente está acostumado com outros bancos convencionais. Isso precisa ser feito na origem. Como que a AI melhora? E trazendo um pouco, compartilhando um pouco desse processo que a gente tem passado. A gente no GRAM resume quase que em 4 etapas. E o fine tuning, que é a mais técnica de todas, talvez a mais profunda, é a última. Então, quando a gente lança o produto de AI, eu vou falar daqui para frente também um pouco sobre métricas, como é que a gente avalia se o que está sendo desenvolvido está gerando valor. Mas quando a gente sabe que precisa melhorar, tem essas 4 jornadas. Então, primeiro avaliar se o tipo de AI ou LLM que a gente está usando, o motor, ele realmente é o que faz mais sentido. E daqui tem um ponto de vista que é super estratégico e que passa pelo core do desenvolvimento, que é uma estratégia multimodal. Porque o ChatGPT faz melhor uma coisa, o Gemini faz melhor outra coisa, aí tem o Midjourney para criar as imagens, aí tem uma série de outras coisas que a gente não sabe que vão existir, mas que daqui mês que vem já tem alguém entregando alguma coisa nova. Então, se a gente desenvolve uma arquitetura que é muito engessada e está baseada só no GPT, ferrou. Aí sim, existem muitas engenharias de prompt para que a gente possa melhorar a forma, né, como a gente faz pergunta para o motor. E aqui tem muito trabalho. Estava conversando com um colega que me acompanhou hoje aqui na Campus Party sobre essa dificuldade de fazer as perguntas do jeito certo. E uma coisa é a gente fazer uma interface conversacional que você troca 2 perguntas ali, ele responde. Outra coisa é você resolver problemas complexos com AI. Problemas de matemática, problemas de língua portuguesa, enfim, problemas mais complexos. Depois, sim, pode existir uma melhoria de contexto, uma melhoria daquela base de dados que a AI consulta, etc. Para só daí vir para o fine tuning. Que aí sim é quando existe ali uma técnica, né, mais profunda com relação àquele modelo de aprendizado. E aí esse processo aqui ele é contínuo. Porque se você lança um produto, as pessoas não estão acostumadas a utilizar AI ainda, elas acham que vão vir resposta para vários problemas, aí a assertividade da AI fica ruim, e você precisa voltar para esse fluxo aqui constantemente, entendendo qual parte dessa cadeia precisa melhorar.
E aí não existe produto de AI bom sem um bom trabalho humano também. Esse slide não dá para ler nada, mas a ideia aqui é provocar com base em alguns documentos que a gente já tem lá. Esse aqui é um fluxo de curadoria e validação de um dos produtos de AI que a gente tem no GRAM, que gera comentários dentro de simulados de prova. Olha quantas etapas existem e que existem interações humanas para que a pessoa de produto faça o teste do produto, para que um professor consiga validar o que a AI está fazendo. A gente tem um grupo de professores que são validadores de AI. E daí tem o próprio aluno dando feedback se aquela resposta ajudou, se a resposta não ajudou e complementando o que não ajudou. Essa aqui é uma rotina. Essa página aqui no Confluence ela é enorme. Mas que a gente tem rotinas diárias e rotinas mensais de como que o time de tecnologia, o time de produto e design interagem com a operação para validar se as respostas da AI estão sendo positivas. E aí existem diversos produtos. A gente tem 11 projetos hoje que tem AI como core daquela solução. Então existe um trabalho humano muito forte. E a gente visita algumas empresas, até alguns concorrentes do segmento, e tem gente usando mais humanos, tem gente usando menos humanos, mas o humano ainda é essencial. Então quando a gente fala de educação, eu não tenho coragem de lançar um produto que um professor não validou, que o professor não está presente. E isso funciona em diversos outros segmentos também. Então, como que a operação vai participar da construção desse produto? E que rotina você vai fazer para qualificar aquelas respostas, para definir uma taxa de assertividade, para entender se a adoção está sendo ideal. E aí, falando em adoção, como métrica de produto, é ligeiramente diferente. Talvez alguns de vocês conheçam esse framework, que é o HEART. HEART é um framework disseminado pelo Google no sentido de metrificar a experiência de alguém utilizando um produto digital. É um acrônimo, né, de coração e que ajuda a gente a fazer uma validação mais holística de como está a experiência daquela pessoa com aquele produto. Isso aqui é utilizado para produto digital de maneira geral. E que serve também para a gente utilizar para validar produtos de AI, em que a gente avalia o nível de satisfação com aquele recurso, com aquela funcionalidade, o nível de engajamento, ou seja, engajamento é a profundidade com que a pessoa interage com aquele produto, a quantidade de perguntas que pode fazer, a quantidade de comentários que são gerados, a quantidade de funcionalidades utilizadas. A adoção, então o percentual da minha base de usuários que de fato utiliza aquele produto. A retenção, se pessoas que adotaram o produto e interagiram com ele em algum momento retornam para o uso de acordo com uma frequência natural que a gente imagina. Por exemplo, a frequência natural do iFood é pelo menos uma vez por semana. Então, qual que é a frequência natural do seu produto que faz sentido com que as pessoas voltem a consumir? E o Task Success, que é talvez a mais importante dessas métricas, se as pessoas conseguiram resolver um problema. Então, eles terminaram, né, aqui o debate anterior falando sobre isso, sobre problemas reais. Então, qual métrica de produto a gente vai definir ali para que, de fato, possamos medir que a pessoa resolveu um problema? Porque senão nada faz sentido. E aí tem uma característica específica em produtos de AI, que eu acho que ainda vai evoluir muito no mercado, a gente está no momento incipiente, mas no GRAM, a gente olha para a taxa de assertividade de tudo, todas as soluções de AI, e a gente tem uma régua padrão que é 95% de assertividade. A gente não chega em 95% de assertividade em todas as entregas de AI, mas é a meta para todos os produtos. E aí a gente tem um acompanhamento. Isso aqui é o recorte de uma tabela. Cada linha dessas é uma disciplina, português, direito constitucional, matemática, etc. E aqui a gente tem comparações mensais, mas eu também tenho comparações entre as respostas do meu aluno, se o meu aluno disse que ajudou, ou se ele disse que não ajudou. E eu também tenho uma validação extra, questão dos professores. Então pode até ser que o aluno esteja achando que está ajudando, só que o professor fala, putz, a resposta está incompleta. Então, para que a gente também tenha o cuidado de não ensinar errado as pessoas, porque isso pode acontecer. A AI tem a sua temperatura, né? A AI cria conteúdo, a generativa, então a gente precisa tomar cuidado com isso.
Então, além das métricas padrão de produto digital, a gente olha muito para a assertividade como uma métrica do output daquela solução de inteligência artificial e se ela está cumprindo o que se espera dela. E aí uma das coisas que mais tem nos ajudado com relação a planejamento, ao momento de ideação de uma funcionalidade ou de um produto novo com inteligência artificial, são os 8 princípios de produtos com AI. E aí, essa é uma referência da Reforge, é uma versão adaptada da Reforge. Reforge é uma escola americana, digital, incrível. Em termos de construção de produto digital, a Reforge é a melhor referência em conteúdo. E aí a gente tem uma versão adaptada desses princípios para um contexto mais brasileiro e para um contexto mais prático também. E a ideia aqui é que a gente possa passar por esses 8 princípios como se estivéssemos numa etapa de planejamento mesmo, de ideação ainda, e um checklist, para que a gente possa validar se estamos cumprindo esses requisitos básicos antes de começar o desenvolvimento do produto em si. Eu vou começar dividindo esses princípios por alguns quadrantes, e dentro de cada quadrante a gente tem 2 princípios. Então a gente vai falar sobre 4 quadrantes aqui. O primeiro dele é com relação ao mercado. Dá para ler? Boa. Então, primeiro a gente precisa entender o mercado. Onde que nós vamos atuar? E aí a gente tem 2 coisas para serem avaliadas. Primeiro, o nicho e o contexto. Isso é extremamente importante, porque às vezes pode ser polêmico, às vezes pode ser contraintuitivo, mas o fato é que não há um produto de AI vencedor que consiga atender todos os contextos. Tirando os próprios motores, como o GPT e como o Gemini, que ele é generalista, você pode ir lá e perguntar qualquer coisa. Mas na prática, na vida real, nossa aqui, dificilmente você vai conseguir construir um produto que responde a qualquer coisa. Então, dentro do nosso mercado, qual que é um problema que merece realmente ser resolvido e onde é o contexto que isso vai ser empregado? E quando eu falo de checklist, é que isso aqui, como um doc, como um Confluence, é algo que realmente a gente pode descrever, porque essa documentação acompanha depois todo o projeto. Vai para o time de design pensar na solução, o time de desenvolvimento entender por que eles estão desenvolvendo aquilo, para stakeholders poderem acompanhar qual problema a gente está querendo resolver e como que a gente vai resolver. Então, isso aqui, de fato, é um checklist de documentação, de planejamento, né? Depois, uma das coisas que me deixam mais inquieto, que é a inovação em UX. Me deixa inquieto, porque a história do chat realmente me incomoda muito. Né? É muito comum a gente ver produtos de inteligência artificial que você entra lá e escreve alguma coisa. Isso é bom em certo ponto. E tem contextos que, de fato, você vai precisar de um chat para conversar com as pessoas. Mas tem muito mais do que isso. Eu escutei uma vez, em uma palestra, sobre pagamentos, experiências e tudo mais, em que a pessoa palestrante disse: a melhor experiência de pagamento que a gente tem hoje é a experiência do Uber, que é uma experiência de pagamento sem pagamento. Isso me marca muito até hoje. Então, é você simplesmente pagar a corrida sem perceber que você está pagando a corrida. Você acabou a corrida, foi embora, só que você pagou. Então, a melhor experiência é uma experiência que você não percebe. E aí a provocação com AI é mais ou menos nesse sentido. Se for muito bom, está num contexto de uso e a pessoa nem está percebendo que aquilo necessariamente é uma AI. Claro que a gente, por questões éticas e diversas outras, a gente fala que aquilo é gerado por AI. No entanto, não precisa ser um chat, não precisa ser um robozinho, né? Isso vai sair no xixi daqui a pouco. Daqui a pouco ninguém mais vai viver esse hype da AI, os produtos bons vão sobreviver, os ruins vão acabar, porque a experiência vai ser fluida. Então, no mercado que nós vamos atuar, qual que é o nicho, o contexto, e como que a gente entrega uma experiência que de fato faz sentido para as pessoas, e não é mais um chatbot. Depois, falando de competição,
já que a gente está falando do mercado onde a gente vai atuar, contra quem nós vamos concorrer? Quais são os concorrentes diretos, mas também existem os substitutos. Aquele produto que não necessariamente compete diretamente com você, mas ele ocupa um papel. Como, por exemplo, nós, como uma instituição de ensino, temos como concorrentes o YouTube. Então, as pessoas conseguem suprir a sua necessidade por conteúdo numa ferramenta como o YouTube. E por aí vai, existem outras possibilidades de ler isso. E aí, quando a gente olha para a competição, uma das coisas que precisa ser analisadas é cuidado com os grandes. Porque nessa febre de todo mundo fazer coisa de AI, tem muita gente fazendo coisas ruins. E aí, muitas vezes, né, experiências ruins viram verdades absolutas porque uma empresa de referência fez alguma coisa. Então, esse também é um cuidado. Na hora de usar os princípios como uma etapa de planejamento, é realmente fazer um benchmark mais profundo. Então, o que os nossos concorrentes fazem, mas o que outros players do mercado fazem que não são necessariamente de educação? Como é que eles resolvem um problema parecido com aquele que a gente quer resolver no nicho, mas tomando cuidado para que a gente tenha esse discernimento de todo o restante aqui dos princípios, para não cair no erro que outra empresa está caindo. E aí existe uma gestão de riscos, que precisa ser bem mapeada aqui. A gente está falando de uma tecnologia emergente, né? Que muda todo dia. E, putz, você sabe como é frustrante isso? Imagina, você acabou de deployar um negócio, você acabou de subir uma feature nova, aí sai um vídeo do negócio que os caras fizeram, animal pra caramba, que você fala, puta merda, dá vontade de jogar fora, né? Isso vai acontecer, mas é uma gestão de risco não só no sentido de, será que estamos fazendo alguma coisa que vai mudar ou não? Mas, por exemplo, se o conteúdo proprietário é um diferencial importante, de que maneira eu faço para que esse meu conteúdo não seja simplesmente despejado no OpenAI e eu consiga entregar ele de graça para os meus concorrentes usarem depois? Então, de novo, essa história de virtualização, organização do banco, utilizar as contas Enterprise e soluções que te tragam essa segurança. A questão do multimodal aqui também é importante, porque amanhã uma dessas empresas é comprada, quebra, fecha, está indisponível. E quem usa o ChatGPT todo dia sabe que ele fica indisponível o tempo todo. Então, como é que a gente consegue também ter essa arquitetura multimodal para que a gente não fique à mercê? E por aí vai. Então, a grande questão é quais são os riscos, as dependências possíveis e documentá-las para que a gente, de fato, diminua dependências e os riscos em si. Porque se a gente estiver oferecendo alguma coisa, de repente ela para de funcionar, um concorrente está estável ou entrega uma função melhor, isso pode ser um problema para a alavancagem desse produto. Aí a gente vai para a abordagem. A primeira questão da abordagem é essa história de IA como um Lego, tem relação com o multimodal e também a questão de mitigação de riscos, mas o grande ponto é que a gente sabe que nem todas as AIs são iguais e funcionam do mesmo jeito, tem o mesmo output, tem a mesma assertividade, e outras vão surgindo por aí. Então é interessante pensar como Lego, não ter apego à tecnologia, não ter apego a empresas, porque as coisas mudam e a gente tem que aproveitar da melhor forma. E uma outra coisa, a gente tem uma solução, por exemplo, de otimização interna de um processo, em que são 10 prompts até o output final. Então, ou seja, a gente faz um prompt e gera um output, pega esse output e gera de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. Porque muitas vezes a arquitetura não permite que problemas complexos sejam resolvidos com uma resposta só. Então, de fato, é um Lego e que você tem muitas formas de montá-lo. Depois, de novo, o que a gente falou desde o começo. O conteúdo próprio é uma alavanca. Esse conteúdo precisa estar digitalizado, ele precisa estar organizado, ele precisa estar disponível com contexto. Um dos grandes erros que a gente cometeu com um desses produtos de AI que a gente tem no GRAM hoje foi justamente tentar ser generalista e a gente percebeu que não adiantava. Então, quando você entrega um contexto e ter esse conteúdo organizado por contexto, você consegue ter uma assertividade, não só no output, na resposta, mas também na experiência do usuário para que você, de fato, entregue
aquilo para resolver um problema. E aí a gente precisa listar algumas vantagens, ou seja, quem vai ganhar o jogo, quem vai ter mais usuários, quem vai entregar a melhor solução, e nesse caso pensando em nós como empresa, né? Pesquisa e desenvolvimento custa caro, tem muito erro. Muitas vezes a gente precisa de POCs, a gente precisa de discoveries técnicos para entender se a gente consegue, de fato, executar alguma coisa ou não. E pouca gente está, de fato, despejando energia e dinheiro aqui. Então, a gente ainda vai errar muito, é uma tecnologia incipiente. Então, ter linhas de pesquisa e desenvolvimento contínuas e não só o desenvolvimento do produto em si é super importante. Então, o que nós estamos pesquisando como time enquanto os produtos estão sendo criados? E aí, definitivamente, não seguir a manada, né? Então, vai ganhar o jogo quem conseguir fazer alguma coisa diferente, que gere valor e que, de fato, não vai seguir a manada do hype que está sendo feito por aí. Estou acabando. Eu sou Alex Ivônica, sou esposo da Carol, tenho 2 filhos, já morei em muitos lugares. Então, gosto de conversar sobre qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, sou head de produtos no GRAM, e se vocês quiserem trocar essa ideia depois daqui, está ali meu LinkedIn para que a gente possa conversar um pouco mais. Está todo mundo aprendendo, então não tem fonte da verdade absoluta, tem muita troca e a gente faz benchmark, a gente conversa para poder se desenvolver juntos. E aqui tem um pouquinho desses produtos de AI que a gente tem feito, todos são 11 iniciativas lá. Tanto do ponto de vista para o aluno, mas existe um mercado gigantesco para automatizações de processos internos também. E para terminar minha fala, e aí a gente vai dar uns minutinhos caso vocês queiram bater um papo já, e a gente pode trocar ideias, algumas perguntas. No fundo é sobre isso. Então a mensagem final é de que um produto só vai ser relevante de verdade quando a gente consegue entregar a estratégia da empresa, porque a gente precisa fazer negócio, a gente precisa gerar resultado, e a gente conecta com necessidades reais. Não adianta ficar só do lado de lá, defendendo simplesmente a UX. A gente precisa gerar valor, mas é a combinação dessas duas coisas que vão fazer com que a gente, de fato, consiga entregar produtos além do hype. É isso, pessoal. Obrigado. Alguém quer conversar sobre? Oi, tudo bem? Eu queria te perguntar, tu falou bastante sobre a assertividade, até mostrou um print do Excel ali, vocês fazem um monitoramento. Tipo, como exatamente tu faz o cálculo dessa assertividade? Tu usa tipo, uma outra call dentro do teu processo de RAG, uma outra call para alguma API de um modelo de LLM para calcular, porque eu vi que a tua assertividade está em porcentagem, então eu imagino que deva dar uma nota, alguma coisa, ou se é satisfatório ou não, e se é essa estratégia que tu usa, tipo, como tu avalia o teu avaliador para ter certeza que tu não está inserindo nenhum tipo de viés dentro do teu processo e tipo, só fazendo os números, beleza, está 100% aqui, mas na real o meu usuário que está com o aplicativo está com o livro do lado e falou, tá, peraí, isso que está errado. Esse é um dilema gigantesco, a pergunta é ótima, obrigado. Assim, primeiro, a gente tem conversado com algumas empresas também e a gente vê como é comum essa coisa de utilizar outros LLMs para poder fazer checagem. E a Lura faz isso, por exemplo. Então a Lura lança produtos de AI e aí ela desenvolveu um negócio próprio que ela passa no GPT e consegue avaliar se a resposta dela está parecida com o GPT, então ela classifica que a assertividade está boa. Mas o próprio GPT pode estar errado e, enfim, ter criado conteúdo, etc. No caso do GRAM, concordo, por isso que eu também não gosto muito dessa abordagem, que você está desconsiderando o teu próprio RAG. Agora, a gente acha que não está no modelo ideal ainda, só que o melhor que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem hoje, que é o seguinte: o aluno dá a sua avaliação da resposta, tem o positivo, tem o negativo, a gente faz um cálculo de percentual entre as respostas positivas e negativas e tem a assertividade do aluno. Aí a gente tem com o professor também. Com o professor, a gente tem uma rotina de avaliação das disciplinas mensalmente. Então, mensalmente, a gente tem
várias disciplinas para um produto, em que tem um grupo de professores específicos daquela disciplina, português, direito, etc., que tem uma amostragem de perguntas com relevância estatística dentro daquela amostragem que a gente já tem. Cada disciplina tem X mil perguntas, então esse professor tem que avaliar 90 perguntas sortidas ali. E a avaliação de assertividade do professor é um pouco mais complexa. Ele tem o satisfatório, o insatisfatório, tem o bom, mas faltando conteúdo, tem o mediano, então ele tem 5 classes lá, e a gente faz um percentual em cima dessa comparação. Por que eu acho que não é o ideal? Porque a gente nunca vai conseguir testar todas as perguntas. Nos simulados, por exemplo, são 2.700.000 questões. Não vai dar. Então a gente tenta fazer o melhor possível para conseguir chegar num resultado mais próximo. Eu não acho que esse modelo é escalável por muitos anos, mas é o que a gente consegue fazer hoje. Então é pegar o do aluno, pegar o do professor, tem produtos que usam a operação, então a gente tem uma rotina com a operação de atendimento, e aí um produto que ensina a usar a plataforma, que é tipo um tutorial mais interativo. Tem um time de operação que toda quinta-feira tem uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo perguntas ali para a AI. Então, assim, essa mistura do humano com o técnico, e não é fácil, não acho que é o ideal, mas é o que a gente consegue fazer hoje com os recursos que a gente tem, sabe? Aqui. Microfone, obrigado. Primeiro agradecer pela palestra, foi muito boa. E uma dúvida que eu tenho é, hoje em dia está muito na moda tentar colocar IA em tudo, né? A galera vê um problema e antes de pensar e entender qual é o problema e possíveis soluções, tentam já, vamos colocar IA, vamos colocar IA. E a minha dúvida é, você tem alguma dica de passos anteriores para fazer esse crivo de, pô, o nosso problema, a melhor solução para ele envolve IA ou não, sabe? Uhum. Boa. Pois é. A minha sugestão, ela envolve coisas que podem ajudar, no entanto, não é uma bala de prata, porque às vezes vai acontecer só porque alguém muito importante na empresa quer que aconteça e pronto. E aí eu acho que o melhor é a gente seguir um pouco o jogo e tentar pelo menos trazer o viés. Beleza, vamos fazer então, mas vamos trazer um viés de aprendizado também para que a gente possa sair dessa entrega melhor para fazer a próxima depois. Isso quando não dá para argumentar. Mas quando dá para argumentar, esses 8 princípios, eles podem ser muito úteis em dinâmicas de grupo. Então, a gente abriu o Miro, reunir as pessoas e a gente tem um ritual lá no Gran que a gente chama de planejar, que foi trazido pela nossa rede de design. Então, no planejar, a gente tem uma pessoa interessada de cada área envolvida e a gente vai discutir o problema. Então, tá, o problema é os comentários de simulados. Tem 2 milhões de questões. Eu preciso comentar essas questões, porque senão você vai responder, eu vou falar que está errado, mas eu não vou dizer por que está errado, então o comentário é para isso. E aí a gente passa pelos princípios e mais algumas outras coisas específicas do GRAM, e que todo mundo pode fazer essa contribuição. Muitas vezes, nesse momento, você vai ter uma etapa de planejamento, e que pode te ajudar depois a discutir, pô, mas tem um jeito mais fácil de fazer, que não necessariamente precisa ser um GPT da vida. Então, utilizar os 8 princípios, não só como checklist, mas também como dinâmica de grupo, para que a gente faça isso junto, muitas vezes faz as pessoas se colocarem no lugar também de construtores e de pensar se aquilo faz sentido. E aí depois o próprio design, né? Como processo, o tal do design thinking, o double diamond, tem um processo de ideação que existe na ciência de design, também ajuda muito isso. Que aí o como vem depois, né? A gente discute um pouco mais do problema. De novo, não é uma ciência mágica, às vezes os interesses são obscuros, às vezes a empresa só precisa fazer porque numa reunião de conselho com investidores, os caras colocaram uma pressão gigantesca ali, precisa sair alguma coisa, então a gente tenta jogar o jogo, né? Acho que no GRAM a gente tem a vantagem de ser uma edtech e de ter os fundadores que nasceram de tecnologia, então isso tudo é muito mais fácil, mas eu sei que nem sempre é assim e essas coisas acontecem. Então acho que também é um pouco de diplomacia, um jogo político ali. E se for fazer, então vamos extrair isso como pesquisa e desenvolvimento. Tentar sair melhor para o próximo, né? Fechou, muito obrigado. Mais alguém?
Alex, obrigado pela palestra, muito bacana mesmo. Eu estava indo embora, eu escutei você falando 3 minutos, falei, cara, vale ficar para ouvir, porque o cara está falando de coisas que fazem muito sentido. Legal, obrigado. Muito bacana, porque é uma situação que a gente está vivenciando agora, e como você mesmo colocou, né, a gente está pisando num terreno movediço. Né? E uma das coisas que tem me trazido reflexão a respeito da questão da IA é que ela sempre te traz uma resposta. Né? E no momento que você tem que tomar uma decisão, como chegar nesse momento de falar assim, cara, eu preciso dessa, porque não dá mais tempo de seguir provocando para tentar melhorar essa resposta. Eu acho que é timing mesmo, né? Como você tem isso com a sua equipe, como você tem isso como um fator determinante para tomar uma decisão. Boa. Isso é um fenômeno da GenAI, né? E nem sempre precisa ser GenAI também. Né? A gente às vezes pode utilizar outras tecnologias que são baseadas em inteligência artificial, mas que não necessariamente tem que ter uma resposta criativa. É uma linha tênue. A gente, para mitigar esse risco, a gente gosta muito de trabalhar com grupo de beta, de verdade. Então a gente tem um grupo de alunos hoje que são betas cadastrados em que a gente consegue lançar as coisas primeiro. Tem 2 camadas, um de beta e o Gran Club, que é um outro grupo de alunos que se cadastra para outras ações e a gente utiliza eles também. Para que primeiro venham os professores e a gente consiga ter uma validação técnica e acadêmica daquilo que está subindo. Depois lançar para esse grupo de beta, de uma maneira controlada, para que a gente possa avaliar a taxa de assertividade, adoção e todas aquelas métricas. E ali a gente tem um pouco mais de tranquilidade, porque é uma parte pequena da base que está interagindo com aquela solução. Acontece da gente ter uma nota boa ali, ter uma boa conclusão do experimento e promovê-lo depois para o restante da base. E aí a gente perceber que a assertividade cai. O que acontece na prática aí? É uma pressão grande para que a gente chegue nos 95% de assertividade, mas é uma pressão comprada com todos. E às vezes tem que tirar do ar. Mudar a abordagem, mudar o contexto. Então se a gente consegue fazer isso nas etapas de... Mitiga o risco. Alô? Mitiga o risco. Mas o risco está inerente a qualquer lançamento, né? E aí é uma decisão. Se a gente continua... A gente viu ali que tem assertividades bem ruins, de 60 e poucos %. Então isso está no ar. No caso de outputs, que tem uma nota muito baixa, a gente tem um processo que mensalmente a gente remove esses outputs, seja um PDF, seja um comentário por texto, seja uma imagem, coisas que a gente gera na AI, mas tentar mitigar com um grupo de besta essencialmente. E aí, outputs ruins a gente vai limpando, vai limpando, vai limpando. Então, é uma tecnologia emergente. Por ser emergente, a gente erra muito. E aí precisa ter um alinhamento bom com a alta direção de que essas coisas podem acontecer também. Mas a gente sabe que nunca vai ser 100%. E aí, isso está nas premissas de desenvolvimento de produto da empresa, e os sócios sabem, os donos sabem, então pode ser que você ache uma resposta errada. É o risco calculado. E aí a gente entende que a vantagem de ter é maior do que não ter. 2.700.000 questões. A gente gastou 4 milhões de reais para ter 30% delas comentadas com inteligência artificial nos simulados. Quer dizer, sem inteligência artificial, 4 milhões com humanos comentando, e teve 30% delas comentadas. 70% não tem comentário, 70% deixam de ensinar como poderiam. Então a gente prefere que tenha AI com a sua taxa de risco calculada, mas que eu tenha 2 milhões de questões comentadas, que eu possa acelerar o aprendizado das pessoas, então o custo-benefício vale a pena. Gente, muito obrigado, boa noite, aproveita o evento e até a próxima.